Vamos falar um pouco sobre boas práticas em ciência aberta. Porque quando a gente está buscando um ambiente saudável para a pesquisa, um ambiente onde haja transparência e respeito mútuo, a gente pressupõe ali que as boas práticas da ciência aberta vão fazer parte daquele ambiente. Isso é fácil de ver por quê, né? Qual a motivação para a ciência aberta? Surgiu a ideia de que boa parte da pesquisa científica é financiada com recursos públicos, ou seja, de toda a população, e que, portanto, os resultados devem também estar disponíveis a toda a população, a todos, e beneficiar a todos, né? Então, é fundamental que se faça ciência aberta em universidades públicas, mas também é praticado nas universidades e institutos de pesquisa privados. Os melhores institutos de pesquisa e universidades do mundo privados fazem ciência aberta de boa qualidade, né? E também empresas comerciais cada vez mais estão vendo a importância de inovação aberta, ou seja, você promover um ecossistema onde vários entes públicos e privados geram ciência, geram tecnologia aberta e compartilham essa ciência, essa tecnologia, os resultados de forma aberta e colaborativa, né? Quais são os elementos fundamentais da ciência aberta clássica, tá? Que começou a se falar mais sobre isso há cerca de 15 anos atrás, tá? Os principais elementos são publicações de acesso aberto. Então, é a ideia de que os textos científicos ali que descrevem o contexto da pesquisa, os conceitos, a metodologia, os processos e resultados, sejam disponíveis a toda a humanidade, né? E como que você pode fazer isso? Publicando um artigo científico ou alguma outra forma de texto, relatório, que esteja disponível para qualquer pessoa do mundo com a capacidade de acesso, pelo menos acesso à internet, né, numa página web, possa ir lá e baixar aquele artigo científico sem custo, sem ter que pagar uma taxa, sem ter que comprar aquele artigo científico. Então, uma das premissas de ciência aberta é essa, que os artigos, as comunicações científicas devem ser gratuitas. Outro aspecto é que os dados devem ser abertos. Então, se você fez uma pesquisa científica, você publica um artigo onde você faz uma certa análise de dados, ou você chegou a uma determinada conclusão a partir do seu processamento daqueles dados, os dados originais, os dados brutos, se possíveis, devem estar disponíveis também. E as ferramentas que você utilizou para manipular aqueles dados, utilizou ao longo do seu processo de desenvolvimento da pesquisa, devem estar abertas e disponíveis, acessíveis para qualquer um que queira utilizar, né? Em muitos casos, hoje em dia, cada vez mais, uma ferramenta onipresente na ciência é o software. Então, nesse caso, a gente espera que o software seja software livre, que qualquer um possa baixar aquele software e utilizar para reproduzir aquele experimento, aquela pesquisa que foi feita, né? Então, em conjunto, essas coisas promovem a reprodutibilidade, que é ali um fundamento básico da ciência, né? Eu, particularmente, eu costumo dizer, é meio radical, mas eu costumo dizer que se não é reprodutível, não é ciência, né? Então, eu gosto muito de ver, quando eu vejo uma publicação científica, os dados abertos, as ferramentas abertas e a metodologia aberta, de forma que uma pessoa com a formação adequada possa lá e repetir os mesmos passos e chegar no mesmo resultado para verificar aquele resultado ou não, né? Falar um pouquinho mais sobre, então, cada um desses aspectos. As publicações de acesso aberto, né? Então, a ideia de que o conhecimento deve estar disponível para toda a humanidade. Então, pessoas de países mais desfavorecidos, com um nível econômico não tão alto, sem recursos, possam simplesmente baixar da internet gratuitamente qualquer artigo científico publicado. A gente gostaria de ter isso, né? Uma coisa que, infelizmente, tem acontecido nos últimos anos é que as editoras comerciais das principais áreas ali científicas do mundo têm cobrado taxas para publicação altíssimas, né? Eu diria exorbitantes, né? Que dificulta às vezes a publicação nessas revistas de acesso
aberto. A gente espera que isso, ao longo dos próximos anos, melhore bastante, né? A gente espera que agências de fomento vão ajudar no pagamento aqui no Brasil dessas taxas de publicações e que haja negociações para que essas taxas de publicação caiam e que hajam acordos ali transformativos de forma que a gente consiga ter uma coisa mais sustentável, porque do jeito que está agora está um pouco difícil. Mas tem duas dicas que eu posso dar para vocês já neste momento. A primeira é que boa parte das editoras que hoje em dia têm revistas científicas que não são de acesso aberto, elas permitem que você publique o pré-print contendo a versão do artigo que você formatou, não a versão que a editora formatou, a versão que você formatou e contendo todo o conteúdo científico do artigo que foi aceito, permite quase sempre que você publique isso na web ou na sua página web pessoal, ou às vezes num repositório institucional, ou então num arquivo online, tipo Archive, Tech Archive, tem várias diferentes áreas de pesquisa, tem diferentes arquivos de pré-prints, né? Então você tem que olhar as regras da revista em relação aos pré-prints e use isso bastante. Então eu, por exemplo, atualmente eu só estou publicando em revistas que não são abertas, mas que permitem que o pré-print sempre esteja disponível na web, antes ou depois de aceitação do artigo. Né? Então, 100% dos meus artigos estão disponíveis na web hoje em dia de forma gratuita. Outra dica é peça desconto, tá? Porque essas taxas de publicação são feitas ali para países desenvolvidos da América do Norte, da Europa, onde para eles é muito fácil pagar a taxa de publicação, mas para nós aqui do Hemisfério do Sul não é tão fácil e muitas vezes eles concedem um desconto nessa taxa de publicação se você pedir, explicar que você não tem recursos suficientes para pagar aquela taxa que é altíssima. Muitas vezes esse desconto aparece. Tá? Então use isso. Em relação a dados abertos, então, o acesso aos dados de uma pesquisa científica possibilita a reprodutibilidade daquela pesquisa, possibilita extensões da pesquisa em outras direções, eventualmente direções que o autor original não imaginou, e isso aí é muito bom para a ciência, né? Onde a gente pode colocar os dados abertos? Normalmente, o mais apropriado é você colocar em repositórios específicos de dados científicos, né? As principais instituições do mundo de ciência, universidades, institutos de pesquisa, têm seus repositórios institucionais de dados, né? Por exemplo, a USP tem o seu repositório de dados científicos, então você pode depositar lá. Além disso, há repositórios ligados à área de pesquisa específicas, né? Tem repositórios da área de biologia, repositórios da área de ciência da computação, repositórios de código-fonte de software, repositórios de dados de genoma. Então, tem repositórios específicos de várias áreas e você pode, em particular, colocar em ambos. Você pode colocar, por exemplo, os dados no repositório específico da sua área e no repositório institucional você coloca um link para o outro repositório. Então, você tem ali em ambos. Tá? É uma forma de dar mais visibilidade aos seus dados científicos abertos também, né? Lembrar que a organização desses dados e os metadados, que são dados que explicam os dados e a documentação sobre os metadados, são tão importantes quanto os dados, né? Porque simplesmente colocar os dados brutos lá sem explicação nenhuma é muito difícil de usar. Então, você precisa de uma documentação adequada e você precisa de metadados também adequados de forma que esses datasets, né, esse conjunto de dados, possam ser bem indexados e reutilizados, compreendidos por outros pesquisadores que queiram fazer pesquisa com esses dados. Quando você usa datasets de outros pesquisadores, cite os pesquisadores originais, né? Devido reconhecimento a esses bons cientistas que disponibilizaram os dados que permitiram que a sua pesquisa seja feita. Outra coisa importante que as principais agências de fomento do mundo hoje em dia estão solicitando também é um plano de gestão de dados, que é você, quando submete um projeto de pesquisa, apresentar quais dados são importantes para a sua pesquisa, quais dados você vai coletar,
como esses dados serão organizados, como esses dados serão armazenados ao longo do desenvolvimento da pesquisa, como esses dados serão disponibilizados para outros pesquisadores e documentados ao longo do desenvolvimento da pesquisa, e a sustentabilidade desses dados ao longo prazo. Quando acabar o projeto, como esses dados vão continuar a estarem disponíveis para a comunidade científica internacional pelos próximos 10, 20 anos, de forma que muitas outras pesquisas possam ser feitas. Então, o plano de gestão de dados explica tudo isso, e as principais agências de fomento do mundo hoje estão avaliando esse plano de gestão de dados e depois, ao fazer o acompanhamento do projeto, verificando se o plano de gestão de dados está sendo cumprido. Tá? É uma boa prática aí também em ciência. Vamos chegar agora na terceira componente, que são as ferramentas que são utilizadas para desenvolver aquela pesquisa, aquela metodologia científica, né? Como eu falei, hoje em dia é muito comum que software seja uma ferramenta em todas as áreas do conhecimento. Hoje em dia estão usando software como uma ferramenta de análise de dados ou de simulações, né? E o software, se você quer ter ciência aberta, tem que ser software livre, né? Então, o que é software livre? É um software que é distribuído sob uma licença, que é um documento jurídico, que garante 4 liberdades para quem baixa aquele software. Primeiro, que aquele software pode ser utilizado para qualquer coisa, uso irrestrito. Segundo, que as pessoas têm que ter acesso ao código-fonte para entender como aquele software funciona e, eventualmente, alterar o código, né? Para adaptar o código a outros contextos e outras necessidades, ou estender o código em outras direções, não previstas inicialmente. E, finalmente, permissão para redistribuição do código com as alterações, né? Sem nenhum custo. Então, isso aqui, se você tem essas 4 coisas, você tem um software livre. Em inglês, o termo que se usa é ou free software ou open source software. Esses termos são sinônimos, ambos dizem respeito a você ter esses tipos de liberdades. Tá? Como que eu posso transformar, se meu grupo produz um determinado software ao fazer a pesquisa, por exemplo, para publicar um artigo eu tive que escrever algumas linhas de código, ou às vezes milhares de linhas de código, como que eu transformo isso num software livre? Tá? Primeiro, eu tenho que escolher uma licença de software livre e associá-la ao software. Tem esse site opensource.org/licenses, que tem ali várias licenças que você pode escolher. Cada licença diz que pode e que não pode ser feito com o código, né? Em particular, eu sugiro fortemente que você escolha licenças da categoria popular e Strong Community, que são licenças muito utilizadas aí pela comunidade de software. Provavelmente vão ser as licenças mais apropriadas e mais fácil dos outros entenderem, porque já são licenças bem conhecidas, né? Segundo ponto é colocar o seu código disponível na web num repositório público, tá? Então tem vários repositórios. Você pode colocar na sua página web do seu grupo de pesquisa, mas talvez é mais apropriado colocar num repositório de software e daí na sua página do seu grupo de pesquisa você faz o link para esse repositório. Alguns repositórios aí famosos são o GitLab, GitHub, e tem um pouco que é um pouco mais antigo, que é o SourceForge. Tem também ali outros repositórios. Tá? Então, em geral, é gratuito para colocar o código nesses repositórios. E, em particular, o que é recomendado é que você coloca o código, por exemplo, no GitLab, e você, ao longo do desenvolvimento, você vai mantendo sempre a versão mais atualizada lá, e, inclusive, ele guarda todo o histórico. Se você quiser pegar uma versão mais antiga ali do seu código, a versão da época em que o artigo foi publicado, você consegue ir lá e baixar a versão da época daquele artigo. Outra coisa importante, caso você queira ir um nível além, e gerar um software que muitos outros grupos de pesquisa vão utilizar, eventualmente por muitos anos, daí é importante você também seguir boas práticas de engenharia de software em seu projeto, né? Que seria código-fonte limpo, código bem arquitetado, código autoexplicativo, e você ter uma governança apropriada dessa comunidade que você vai gerar em torno do software, né? A gente tem hoje em dia softwares científicos que têm décadas de vida e são utilizados hoje em dia por milhares de cientistas no mundo. Isso é porque eles têm tudo isso que eu falei aqui, né? Tem uma boa governança e tem um código bem feito, em geral. É importante ter também uma documentação para desenvolvedores e usuários, de forma que outros cientistas possam usar e cientistas que queiram estender possam também estender o código.
Tá? Como um projeto de software livre pode ter sucesso e aí ser adotado por milhares de cientistas ao longo do mundo? Isso é mais difícil, mas para isso é fundamental ter pessoas dedicadas a garantir que o software seja então bem arquitetado, bem mantido, bem documentado e que usuários e desenvolvedores sejam bem recebidos nessa comunidade. Tá? Daí sim você vai garantir a sustentabilidade desse software a longo prazo e é uma contribuição enorme à ciência se o seu grupo de pesquisa faz uma coisa desse tipo. Né? Para isso é importante que o seu grupo de pesquisa tenha ali um engenheiro de software para pesquisa. Né? Hoje em dia é um termo ali que está aparecendo, está muito em voga, que é o Research Software Engineer. Tem até uma aliança dedicada a promover esse papel, esse Research Software Engineer, que é a Research Software Alliance. Quem está interessado nesse aspecto, eu recomendo visitar o researchsoft.org. Uma coisa que aconteceu mais recentemente, em 2001, foi que a Unesco teve um grupo de estudos sobre pesquisa aberta e apresentou uma visão mais atualizada e mais ampla da ciência aberta. Ele falou que esses 3 pontos iniciais clássicos são importantes, mas tem mais coisas além disso, né? E o que diz a recomendação da Unesco? É que a ciência tem que ser a mais aberta possível, né? O que é isso? O acesso ao conhecimento científico deve ser tão aberto quanto possível, mas por vezes o acesso pode ter que ser restringido, por exemplo, para proteger direitos humanos, a confidencialidade, direitos de propriedade intelectual, informações pessoais, sigilosas, espécies ameaçadas ou conhecimento indígena sagrado e secreto, tá? Aí entra o respeito aos outros, né? Mas a ciência aberta incentiva os cientistas a desenvolverem ferramentas e métodos de gestão de dados para que o maior número possível de dados possa ser partilhado conforme apropriado. Tá? Então a gente quer maximizar esse compartilhamento. E daí a Unesco apresentou todo esse panorama dessa figura bastante interessante com os pilares da nova ciência aberta. E a gente vê que tem 4 aspectos principais. Vamos ver quais são esses 4 aspectos principais. O primeiro é relacionado àquilo que a gente falou, que é o conhecimento científico aberto, né? Então aí entra as publicações científicas de acesso aberto, que a gente já viu, entra os dados científicos abertos, que a gente já viu, entra o software livre, né, open source, que a gente já viu, e tem 2 outros aspectos novos aqui. Tem o hardware aberto também, né, porque às vezes você tem um instrumento científico que é um hardware, não software. A ideia é que o design desse hardware seja aberto de forma que qualquer um possa reimplementar aquele hardware também. E material educacional aberto, né? Porque a ciência, em geral, gera novo conhecimento e para treinar novas pessoas, você gera material educacional. Que esse material educacional também seja aberto, distribuído gratuitamente, de preferência com uma licença Creative Commons, que é uma licença aí, é o equivalente ao software livre para textos, né? Documentos. Então, essa aqui é a parte de conhecimento científico aberto. Outra parte aqui é a infraestrutura científica aberta. Então, essa ideia de que você tenha laboratórios científicos compartilhados e esses laboratórios podem ser tanto virtuais quanto físicos, né? Então, um exemplo de um laboratório virtual, a gente vê agora com computação quântica, por exemplo. É caríssimo você ter um computador quântico. Um bom computador quântico custa bilhões de dólares, mas existem laboratórios de pesquisa que têm um acesso via web, onde você virtualmente pode utilizar um computador quântico, em alguns casos até de graça. Se você vai usar muito, pagando uma taxa baixa, comparada com os bilhões de dólares que custam, mas se for um uso pequeno é de graça. Tá? Então é um laboratório virtual compartilhado que qualquer pesquisador do mundo facilmente tem acesso a um instrumento científico, que é um computador quântico, que seria proibitivo para 99% das instituições de pesquisa do mundo, né? Hoje em dia, pelo menos. Outra coisa é você ter laboratórios físicos compartilhados, né? Então, seriam laboratórios multiusuários que você tem, por exemplo, sediado numa universidade, mas que qualquer pesquisador da região que se inscreva e agende um horário naquele laboratório possa utilizar aquilo sem precisar adquirir os equipamentos. Tá? Então, isso aí é bastante incentivado, é uma forma moderna de a gente ter essa colaboração, esse compartilhamento na ciência. Outro aspecto interessante é essa questão do engajamento dos atores da sociedade de forma aberta. Tá? Então, tem várias formas de você fazer isso.
Uma bem interessante que é a ciência cidadã, né? Onde você tem um grupo de pesquisa que oferece ali publicamente a outras pessoas a oportunidade de participar de um grande experimento ou alguma grande análise científica e de diferentes formas. Então, um jeito, por exemplo, uns casos conhecidos quando você tinha ali centenas de milhares de fotografias do céu e você queria buscar novos planetas. Como que você faz isso? Você distribui, deixa disponível na web essas fotografias e você dá uma explicação para usuários leigos, mas que se interessam por astronomia, astrofísica, um pequeno curso sobre como identificar planetas. E daí você oferece para essas pessoas 10, 100 imagens e a pessoa vai lá e pode, com as coisas que ela aprendeu no curso, ajudar a identificar planetas, né? Então, tem muitos exemplos desse tipo e onde, primeiro, você consegue resultados científicos interessantes, porque você pode ter milhares de pessoas trabalhando para você, e você promove educação científica. Então, você está dando acesso para milhares de pessoas a um conteúdo científico que está no estado da arte. As pessoas não só aprendem, como elas se motivam para eventualmente seguir uma carreira científica no futuro. Então é uma coisa bem legal. Outra coisa que pode ser feita é crowdfunding. Então tem exemplos de projetos de pesquisa que foram financiados por meio de financiamento coletivo, milhares de pessoas contribuíram. A gente viu, a própria USP fez isso na época da pandemia da Covid, milhares de pessoas contribuíram para fazer pesquisa em Covid, mas isso pode ser feito em outras áreas. Crowdsourcing, que é muito utilizado no software livre, por exemplo. Por exemplo, um dos sistemas de software livre mais famosos é o Linux, que hoje em dia quem tem celular Android está com o Linux rodando aqui no bolso, né? Eu estou com o Linux rodando aqui no meu bolso. O Linux foi feito por crowdsourcing, foram dezenas de milhares de programadores espalhados pelo mundo que, como voluntários, ofereceram seu tempo para desenvolver uns pedacinhos pequenos ali do sistema operacional que hoje roda em 90% ou mais dos telefones celulares do planeta Terra, né? Mas isso pode ser feito numa escala menor, né? E para outros projetos de pesquisa também. E também a ideia de voluntariado. Então, os pesquisadores, quando possível, devem receber voluntários que queiram trabalhar em projetos de pesquisa, obviamente pessoas com a formação adequada. Isso é uma coisa mais difícil, mas em alguns casos é possível de fazer. E também é um jeito de você abrir ali o fazer da ciência para a sociedade de uma forma mais ampla. Finalmente, o último tópico aqui é o diálogo aberto com outros sistemas de conhecimento, né? Então, em particular, a ciência e ter um diálogo aberto com os povos indígenas, né? Aqui no Brasil, a gente sabe que os povos indígenas têm ali bastante conhecimento sobre plantas medicinais, né? E a gente teve na história do Brasil bons antropólogos que colaboraram ali com os indígenas e com isso a gente aprendeu muito com as sociedades indígenas no Brasil e tem outros lugares do mundo onde coisas semelhantes aconteceram, desde que essa relação seja feita com respeito, né? Ela é bem-vinda para ambos os lados. A gente também estar aberto para acadêmicos que por algum motivo ou outro estejam marginalizados, né? Pode estar marginalizados por questões políticas, por conflitos entre países, e a gente receber essas pessoas, eventualmente uma pessoa pode estar marginalizada no seu país, a gente receber ela no nosso país como uma espécie de refugiado científico para que ela possa desenvolver a sua ciência com maior liberdade. E também o respeito e o diálogo com as comunidades locais, né? As comunidades locais têm problemas a serem resolvidos e a ciência pode ajudar na resolução desses problemas, né? Então, os pesquisadores têm que estar atentos para as necessidades do seu bairro, da sua cidade, do seu estado, do seu país e, na medida do possível, também desenvolver ciência para resolver esses problemas locais em parceria com as comunidades locais, né? Não
As comunidades locais não devem ser apenas, entre aspas, cobaias dos nossos experimentos, mas elas devem participar ativamente e com respeito das pesquisas, de forma que as pesquisas possam também beneficiar elas e que elas tenham ali uma voz ativa na forma como essa pesquisa será conduzida. Ok, para aprender mais sobre esses assuntos, eu recomendo vocês darem uma olhada no site da Unesco sobre ciência aberta, que tem bastante material ali, tem um documento inteiro detalhando o que eu apresentei aqui. A página da USP sobre ciência aberta, em particular, a USP declarou, por meio de um documento assinado pelo reitor, o seu apoio à ciência, o forte apoio à ciência aberta. Né? Então, eu recomendo vocês darem uma olhada nessa página cienciaaberta.usp.br. Se você está interessado em gestão de dados científicos, uma página interessante no site da FAPESP, a página da gestão de dados, que tem bastante informações, em particular links para ajuda para escrever um plano de gestão de dados. E se você está interessado mais em software livre, eu recomendo você dar uma olhada, esse aqui que é um artigo didático sobre o que é o software livre e as principais licenças de software livre. Então é isso, vamos praticar a ciência aberta.